diz o Senhor. E agora nós vamos ler a mensagem que o profeta estava dizendo. Falando de comunhão. Então, no tema portanto que nós vamos ouvir é da Santa Ceia. A Santa Ceia é o assunto mais importante para os filhos de Deus. Isso traz os filhos de Deus perto de Deus. E aqui diz Ticheu, somente irem kufuna kuti ndiwerenge. Muito wanga ochokera para 20 para 20. Quero ler o meu título, verso 20. E não já Armando já leu isso. A verso 20 a 29. Esse é o nosso assunto total que nos uniu aqui. De nada você pode chegar na presença de Deus, tomar comunhão antes de ser exaltado. Paulo sana kususana na ulio chifugwa chotenga ngodero. Paulo não estava repreendendo os coríntios por causa de Santa Ceia. Não estava condenado por causa da Santa Ceia. Chifugwa matitiro ao anayo ondola. Porque o que eles faziam era a linha certa. E eles seguiam da maneira como a Bíblia lhe fazia e falava. Como os imigrantes, a forma deles de fazer, como organizar, era uma coisa tão errada. Porque eles deixavam as pessoas vir na presença da ceia sem arrependimento. E deixavam as mulheres sem arrependimento. E deixavam os homens sem arrependimento. Até que eles diziam que hoje estamos em comunhão. Pelo hábito de comunhão. Deus não quer que você habitue. Se você vai atrás dessas coisas, Deus porá peso sobre isso também. Então essas coisas que faziam, eles faziam coisa tão errada. Eles faziam com suave, como a Bíblia diz, mas eles não arrependiam. Eles faziam pelo hábito. Nós temos comunhão, nós temos comunhão. E as pessoas que acabaram de bater papo, as pessoas que acabaram de fazer os seus pecados, e eles dizem que nós vamos hoje cear, por não temer a Deus. Nós não vamos temer a Deus. Lembrando daquele dia de Natal, desse lindo fogo do Senhor. Como discernir? Como discernir? Eu gostaria que você leia no final, verso 20, para você entender melhor, até 29, do mesmo Coríntios 20. De sorte que, quando vos assuntais num lugar,
não é para comer a ceia do Senhor. Situenda kuja pado ya ngonero ya Mbuya Dai. Porque comendo, Kuja kwa nini? cada toma antecipadamente a sua própria ceia. Pamoja na mzaji anaja wa kuchingisira pado ile ya ngonero. E assim, tem fome Unabona kupanika na njala, e o outro embriaga-se. unabona karo kulezera. Não tendes, porventura, casas para comer Kodi ime munamizi kuti muendekaji tani e para beber? peno muendekamwe. Ou, deixa eu ver. Irmão, começou o verso 20. Versículos 25. Pamoja amene anayandi kumwa Mose enera azakala ochimira tupira buye. Amen. Aquele que bebe e come verdadeiramente está contra o corpo do Senhor. Yiyanamwa peno nakuja mododoma tenepo anaenda kakala na Mungu wa kuita nyambo kwa sokona ya Mungu. Amém? Você deve saber como você é. Yuzirigiriki kwa kalada. E condenar-se por si mesmo. Musipasika nseri kuliwe. Aleluia. Amen. Bebe culpa tem que esconder por si mesmo. Bakombolewe kulule anasadikika peno kwa Julgar-se por si mesmo. kuzisadikika kwa iweka. Se você se julga por si, Ukasitongeka iwe pode chegar na ceia. unafika papano Reconhecer kwa kumbukira que Deus é santo. kuti Mungu ni mtendo. Reconhecer Kuzindikira que Jesus Cristo kuti muyerezo está em mim e eu não posso ser dessa maneira. alimwaine sinakhala masamulo yotani. Amém? Porque você reconhecer Inachita ni kuti wazindikira. o que Deus quer. Nafuna Mbuya Deus quer que você reconheça kuti iwe uzindikire quem você é. kuti iwe duwani. Amém. Aleluia. Reconhecer por si mesmo. Kuzindikirika paweka. Minha irmã, reconhece por si mesmo. Zanga zindikirika paweka. Está chegando a ceia ou não? Yalikwanira ere kuti ndifike papando ya ngonero peno kabe. Aleluia. Julga-se por si. Tongeka na nsero wako. Não é pelo hábito, habitué, hoje também vou provar. Ndikali kuchita nsambu kuti wafuna ndikala wilembo lero kuti tisakomana. Nós ouvimos. Ife tako. Outros já ficaram fracos. Angu akafika anangu akalefuka. Outros morreram. Anangu akafa. Na Bíblia pode dizer dormiram. Huko akaloka kugona. Morreram. Kufa. Porque eles comeram indignamente. Nenda ndakaja nokwenda kulungama. Aleluia. Chegaram indignamente. Afika makudawa. Sem se julgar por si mesmo. Bakwana kuzikwatira nsero kusitongeka. Meu irmão, minha irmã. Mwanakazi anga paliana. Esta noite. Mamasiku aleo. Você deve se julgar por si. Zitongeki paweka. Minha irmã, julga-se por si. Mwanakazi anga tongeka weka. Parece chegar ou não. Yakukwanira kumufiki beno kabe. Porque só quer você é. Uliwe duwani wakala Quem dani. sou eu? Yini duniani nakala dani. Para chegar neles assim. Kuti nifike papando ishi. Aleluia. Estamos juntos, meus irmãos. Mweza kufunika. E isso é mais importante. Teneni tukwanira kakabo. Vamos seguir mais adiante. Teneni tipitirize kusokolo. Como a Bíblia diz, como Paulo diz, Kuloka kwa Paulo. ele diz, pamoja ameni anayandi kumwa Mose enera azakala ora pia tubila muye. Aquele que come e bebe indignamente estará condenado por não conhecer o corpo do Senhor. Iyadaja na kuma bakwenda kukumbuka akuimbira kakamwe kudawisirana na manungu wa Mbuya. Tipo kakake. Essa mena azaga kukati. Kuma tipo ija ambuye. Moça ziesa. Moça enera azakala watimwira tubila muye. Quem come indignamente? Anaja bakwenda kukwalira. We don't know this aqui. Naka kupagate. Ndipo ife oma tiza toka de Cristo. Kodi ife tinateka ukristu. E fazer coisas como somos cristãos. Batipichitika kuti ndife makristu. E não saber, não condenar por si mesmo. Bakwenda kusitongeka paweka. Você deve se condenar por si mesmo. Kusitongeka paweka. É o momento que você
ndinzizi kuliwe não ia brincar. kuti kunasenzeka No momento que eu saio, kuti kuliwe sonhando de enfrentar a Deus. unakodama kupemphera mbuyanga No momento que eu saio, unakodama não interessa a vossa foi ter com diáconos. kabibala waenda kacheserana kale na Não ndikodoni interessa a vossa foi ter com pastores. pembe kacheserana na sokolero wako Você se o fogo de Deus chegar em você. moto kukhona kufika pana iwo Mungu Porque se quer fogo de Deus chegar em você, kufanira kuti wewe kufike kuliwe aquecesse no teu coração. uve kupisa kati mwa mtima Não aquece-se no teu coração. iwo usipisisiki pa mtima wako Menino, aquece-se no teu kazaka coração. kusisika pa mtima wako Zagasse kuibiwa daquilo que você tem feito. hiyo ndio kwana Aleluia. Porque você tem feito, verdade? inachitewa ipyaungama Para Deus dar isso. inakwanirani kwa kuya Aleluia. É isso, irmão. itenene Esta noite que nos ajudou kwa masiku leo ndatikumanya é chegar e comer o corpo do Senhor. kufika kutitiji Mungu wa mbuya Irmão, ela nos ensina napanana tuzisa que isso aqui kuti ivi é um exemplo da cerimônia. ndi chitsanzo chilandaniso cha msanganiko Você pode chegar aqui e comer Mungu munafika hapa pamoja dignamente, não é? Ou dignamente não te salvará. mwakukonda kwana bila kupulumusa nayo E como batismo nas águas. sasa chikuduku Você vai ser batizado nas águas. yuna kuingizwa mazi Isso não te salvará. ndio kama chikuduku Você pode ser lavado os pés. pendo unatsukwaji Isso mama não te salvará. hapo kupulumusa Estamos ouvindo? kabisa E isso te salvará se você seguir o que a Bíblia diz. bila kupulumusa ni vile ngatukupitwelera kulundisira pebuko Amém. Isso te salvará. bila kupulumusa Nós fomos dados 3 mandamentos. hivi tapaswa miako mitatu A igreja foi dada 3 leis. sereke yapaswa miako mitatu O batismo nas águas. mazi A santa lava-pé kuchukua miendo e a santa ceia. kuja koneno Esse é uma cerimônia da igreja. ile ni sangamiki ya ukwana ya kereke Que a igreja deve continuar fazendo a mesma coisa. ya kuti kereke inapitiliza kutaligozigozi Aleluia. Nós batizamos e ceamos. ife tisapasa mbatizo na kuchita E lavamos os pés. na kutsuka miendo Isso é continuamente até que ele venha. elepo mpendera batipichita mpakana akoti abwera Isso que nós fazemos hoje. inapojembelero hivi Haverá dia na ceia do Senhor, ele com a igreja. panadzaoneka siku bodzi pakoneno wambuya iye na kereke yace Amém? Haverá isso. yaoneka mene Essa será a última ceia. ineyo ndakhala phanda kumalisa Essa ceia não haverá mais outra ceia. phandu ineyi idadzaoneka inalo kutayo Quando a igreja noiva encontrando com o noivo, kereke ya mankhazi ikaonekana na mamunace lá terá a ceia lá nos ares. eneko tinakumana phambi ikuluka kamwe kudzuluzulu Creio nisso, irmãos? aevyo Quem nega anakonda está condenado. iye apaswa mulalo Aleluia. Porque não faz parte do corpo do Senhor. iye anakhala phindi ya maluku ambuya tayo Estamos juntos, irmãos? Sim. Quem nega não está parte do corpo do Senhor. akonda ali phindi ya mbuya tayo E quem também aceita está condenado. anatawirambo apaswa Como que aceita está condenado? iye apaswa tani mtemo anatawira Se aparece, se chega aqui indignamente, iye akabwera mokhonda kulungama iye sem anansema arrepender-se. mbakhonda kuchunyuka payekha nansema Aleluia. É isso que nós estamos hoje à noite. masiku ano Quem acredita que é verdade? Isso que nós estamos fazendo aqui, ili kunachitefe lero não só conosco, idachitirwa kwa hivi ndani mesmo Abraão, abrahamu com Melquisedeque, na melkisedeki naquela tarde, kwa maulo ale eles fizeram Santa Ceia chitabu phando ya ngoneno lá na beira da estrada. pale pa nkhomolo ya Quando Abraão saiu de Sodoma e Gomorra, abrahamu ndikuluke kusadoma encontrou com Melquisedeque na rua. alikana na mkadamu Eles fizeram isso. iwo achita pepe É isso que nós vamos fazer. idachitefe lero Desde o Velho Testamento, kulukira mapanga Novo Testamento, Paganismo. até esta última igreja, pakana kereke kumalisa iyi devemos fazer a mesma coisa. kuchita kibodzibodzi Mas Deus, oyi mulungu Ele alerta a sua igreja iye e não para chegar indignamente. kuja mokhonda kukwanira Que Deus abençoe. mulungu akupezani kakao Quem está ouvindo hoje, adava mbamve eu espero que vocês entendam aqui. kukulikira kuti mulungu apa
Meu livro em português, procurei no vídeo. Ukwanga ya Chiputukizi taiona nayo. Amarelo ife tima kita vitu. Bokwanda kuzindika mal alionse. Nós estamos fazendo coisas diferentes sem conhecer todas as palavras. Paulo anali kuzuzula mpingo, repreendia a igreja como a igreja era. Os homens Cristo akuchita dizoenera os homens ali mawamu pessoas hoje mudaram verdade, e eles todas as vezes puseram a considerar o homem. Eles, em vez da Bíblia seguir como a Bíblia diz, eles seguem o que o homem ensina. Amém? Levando os pães fermentados. E a Bíblia nós lemos que não comeis os pães fermentados. Devem comer pães ácidos. Nós ouvimos Êxodo, nós lemos. Estava dizendo que aquela carne que vocês vão comer não seja carne cozida, seja carne assada, não deixa nada, nenhuma coisa. Come da maneira amargamente, não deixa nenhuma coisa que você deixa. Era mandamento de Deus para o filho de Israel, que aquela carne que eles podiam comer na ceia, naquela ceia, naquela noite, eles foram ordenados que não podem cozinhar e devem assar. E pode ser amarga como daquela maneira, não pode estar em nada. Deve comer toda aquela carne. Representava a palavra de Deus. Para toda a palavra de Deus é palavra. Não só devolve pela homem, mas toda a palavra de Deus. Amém? Nós devemos comer toda ela. Nós devemos comer toda a carne. Não podemos tirar nem diminuir. Vamos juntar mais mal. Ali foi ordenado. Comer os pais ácidos. Mas todas as igrejas estão fazendo. Todas as denominações estão fazendo. Todas as igrejas acabam que estão fazendo. Eles põem paus e sementes para ainda estar tão flutuado. O pão sementado é um pão enganador. Você pode encontrar um pão tão grande, mas dentro está outro. Amém? É uma pequena coisa que foi feita, mas ele levanta através da semente. E a Bíblia condena isso. E a Bíblia ordena que não seja mais para a minha Páscoa. Deve ser paz ácido. Sem fermento. Amém? Sem fermento. Dante, irmãos. Dantes, eu não sabia como ela fazia. Mas nós vamos ler Levítico 2. Vamos ali ver como Deus estava ordenando os filhos sobre o pão.
pakatani pa ana maisraeli tangu ya mkato wa kunyanja konero sem o sal ele deitado fora. Mkati wa usoeka kumunyu unataiwa Deus ordenou óleo e sal. Mungu apala kuika mafuta pondu na munyu, mas não fermentado. Kwenye ntombo kuikwa tunatupisa kabe. Não pode fermentado. Kabe kuikwa ntombo tayari. Pau não é ácido. Pau. Mkati si chili chinaongwa osi ya dai. Pau é pau. Mkati ni mkati. Vinho é vinho. Vinho ndiyo yene. Devemos seguir como a Bíblia diz. Tuchitendenga uku inalonga. Amém? Amen. Você pode ler. Se você quiser, pode ler. Daqui a pouco vamos orar. Daqui a pouco nós lemos na ceia. Pode ler Levítico 2. Levítico 2, versículo 1. Vão ler ainda em vossa casa. Isso é para confirmar como a ceia temos hoje. 2 verso 1. Sim. Quando alguma pessoa oferecer oferta de manjar ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. Mwaiwo unaipa mafuta mwenemo kama gasirwa moto. E tratará aos filhos de Arão, vinasasanyirwa kwa ana ba Arão, os sacerdotes, dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha, bodzi wache anakwata pangono marua aufa, e do seu azeite com todo o seu incenso, na mafuta na utsembi wache wa ugaka wa moto. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Nyansembe anapisa tsanganiku ine kukuwa. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Chauperekwa chaupiswa chinakhala na pema ya didi ya ukomeresa Mungu. E o que sobejará da oferta de manjar pinasalikira pa chaupereka cha Mungu será de Arão e de seus filhos. Pinakhala pya khundu ya Arão pamoja na anachi. Esse é o Velho Testamento. O que resta é para os sacerdotes. Nasara pinapaswa nyansembe. Não é para queimar. Sikutipipiswe tani. Aleluia. Amém. Então nós vamos agora. Está de pé? Vamos cantar uma canção. O irmão estava cantando uma canção muito espiritual. Simba na Goiás. Anati mpamvu ya buya. Se nós cantamos, tikaimba, lembrando naquele dia, ikumbukeni siku ile, houve um homem que sofreu por causa de mim. Anatabuka tangu ya ine. Houve um homem que morreu por mim. Adanifera. É um momento que nós cantamos, cada se lembra. É um momento de pedir perdão a Deus. Amém? Este não é hóstia, como a Igreja Católica. Na Bíblia não há recomendação de hóstia. Na Bíblia não há recomendação de pães da padaria. Na palavra de Deus diz pães ácido. Então, e vinho seja vinho. Irmão, o que eu quero me dizer? Eles comeram e beberam. É comer, não é provar, é comer. Beber, não é beber, não é provar, é beber. Amém? Se eles disseram comer ou beber, devemos também seguir
seguir o que a Bíblia diz. Se você quer chegar na ceia, você deve se julgar por si mesmo. Desde que não seja o hábito. Se você chega pelo hábito, sofrerás por causa dessas coisas. Porque essas coisas não tratamos da cerimônia da igreja. Essa coisa tratamos da cerimônia da palavra de Deus. São coisas espirituais. Amém? Então vamos cantar alguma canção. Simba na Goiânia. Irmão, pode vir cantar. Quando nós cantamos com alegria, com peso. Enquanto estamos se julgar, estamos se julgar mesmo. Isso que é mais assunto mais importante. Irmão, não estou dizendo que você não pode chegar na ceia. Desde que você reconhece quem você é. E é o momento de você olhar para aquele lugar, pedir a Deus, Deus me dá. Eu quero chegar a estar em companheirismo contigo, Deus. Depende da sua decisão. Depende da sua confissão. Deus tomará conta disso. Amém. Simbaraguaiana, 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 Amém. Simbaraguaiana, aleluia. Simbaraguaiana, aleluia. Simbaraguaiana, Simbaraguaiana, aleluia. Simbaraguaiana, aleluia. Simbaraguaiana, Vamos orar nos todos. Kipembele tosene.
É um momento de você falar sozinho, Zizi okulonga weka pa weka, reconhecendo baukumbuka nosso Deus, nosso Pai. Estamos na tua presença, Senhor. Reconhecemos quem somos. Somos pecadores perante ti. Hoje, Senhor, Deus, estou nesta casa, Senhor. pedimos misericórdia. Estou aqui neste lugar santo. Este é a sua cerimônia bíblica. Onde, Senhor, eu devo prestar a boca. Espírito Santo, continua. Sou grande brincalhão, Deus, Senhor da glória. Pai E amado, agora, Senhor, hoje tenha misericórdia da sua igreja. não me encontro aqui. Ela foi ensinada. Ela foi alertada. E eu também fui alertado pela tua graça, pela tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Dizer, Senhor, passar isso da minha memória. Passar isso conforme a sua palavra diz. Passarmos para chegarmos na tua presença, Senhor. E agradecermos, reconhecermos o poderoso nome do nosso Senhor. E Deus, seja convosco, senta no lugar onde você está. kuya kalina imwe mukali kala imwe. Eu peço os dois diáconos, irmãos está na porta, Lokupetwa matikoni kuti irmão Baixo na porta, irmão Filho, irmão Felipe vem à frente. bale mukali kusuo mwenye mbali Filipi akwenda masongolo Fica comigo aqui. kalani na sokole yamo Aqui. boti bakali kumbina ngomo. Esta é uma cerimônia do Senhor Jesus. Iyi ndiye nsanganyiko ya buyatu Yesu. E a Bíblia diz, Buku ikutipanga 23, makumi mawili na pitatu Oisa, kurutanani malini. porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, Inenda vitambira kwa kuya kubozibozi na kupangisa nini que o Senhor Jesus, naquela noite, pakuti mbuya masiku ale em que foi traído, tomou o pão. pakuguliswa pache penepo akwata nkati mbuya. Então, a seguir, e tendo dado graça, pakumanga kupemphera iye partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. iye akwata nkati maupendula mbalonga kwatani ipi awa ni manungu anga adakwatiwa peno kulimwe. Façai isto em memória de mim. Pichitineni ipi tuwera kukumbuka ini. Semelhantemente, também depois de cear, pakumanga kuchita mpenepo makulandana nape kwa tangu ya nkoneno tomou o cálice, anakwata ndiko disse: mbati este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. iwona ti ndiku iyi ndi pangano itswa kulukira pa chilopa changu. Façai isto em todas as vezes que beberdes em memória de mim. Chitani penepyo pamumwa tuwera kukumbuka mwaine. Porque todas as vezes que comerdes imwe pakumwa kwanu midzidzi yonsene este pão kukwata kati uyu e beberdes este cálice, peno kumwa kwanu ndiko iyi anunciai a morte do Senhor até que venha. ziwisani kufa kwa mbuyana Kristu mpakana kuti abwera. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber
beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ndiye muntu anaja ukona kulungama manungu awa na chiropa ichi iye anakana selo pasokolo kwa Mungu. Examine-se. Zidingikeni imwe. Está ouvindo? Kupesa? Quem pode examinar? Anafuna kuzidingika mbali. Você e eu. Ndiwe na inye mbali. Examine-se. Uzidingike. Aqui diz isso. Mafano. Examine-se. Zidingike. Pois o homem a si mesmo. Uzidingike kwa iwe muntu weka. E assim como coma deste pão e beba deste cálice. Pakumana kudingika kwako unaja mkati huyu mbumandiko hii ya chiroba. Está dizendo você. Alikupamba ndimwe na iye. Examine-se. Zidingike. Depois de examinar, Ukamala kuzidinka. ele pode chegar na ceia. Inakwanira ufiki papando. Amém. Amen. Porque o que come e bebe indignamente, Anapijera penu na kumwa mwakukonda kulungama. e come e bebe para sua própria condenação, Anaja na kumwa pansero wa kutongwa kwachi. não discernindo o corpo do Senhor. Patangu wa kukonda kuzindikira penu wa mbuya. Amém. Amen. E então, não discernindo o corpo do Senhor, onde nós estamos. Kwanda kuzindikira manungu wa Mungu haki kuziwa ando vile. Por causa disso, Patangu bebe. há entre vós muito fracos, Kwa hiyo pasa kumanikali ya zinja wanalefuka. doentes, Akudwala. muito que dormem. Azinja kugona. Dormir e morrer. Kugona ni kufa. Por chegar e tomar ceia indignamente. Ngaje kuchakaja pando mwakukonda kulungama mkugona na. Você não pode ter o hábito também, vou provar, Lekane kunyelesera kutufuna nikapila uyembu ndadzolowera ino. que é doce, se é doce ou azedo. Nikapipesese kuti pisatapira peno pisawawa. Não provas. Lekane kulawira dali. Primeiro examine. Penepo pakutoma zilinkeni. Estamos juntos? Whatsi? Quem está me ouvindo aqui de Jamaica? Baada ya nipa mojameni. Então, você deve examinar-se Iwe usidingiki paweka. por si mesmo. Waiwenene. Carece eu chegar Pia kwa nina nikajibiaka ine. ou não posso chegar? Peno sitakuna nikajita. E também quem não chega não faz parte de Jesus. Au kwanda kufika alikukundia Yesu tari. E nós vamos ainda presidir para frente, Endeni basi kusogoro. porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, Hivi tikapitongekera pateka. não seríamos julgados. Na zatongwave tari. Mas quando somos julgados, Kwenye vitingatongwa. somos repreendidos pelo Senhor Sasandikwa na mbuyatu ya. para que sermos condenados para que não sejamos condenados com o mundo. Sasandikwa tena tikwani kupafta seru na zibu. Portanto, meu irmão, Bali wangu. quando vos ajuntares Imo mga kumanikana. para comer, Kutimuje. esperai-se pelos um ao outro. Dikilianani ngozi na nzache. Esse é o título de nosso culto hoje. Hii ni tomedo ya basa yatu ya leo. Distribuindo o corpo do Senhor. Zindikira manungu wa mbuye. E agora, no momento em que você está ouvindo isso, Ni nzitu wa kutimulikufa. é o momento de você julgar-se. Ni nzitu wa kupitongeka. É o momento de se condenar-se. Ni nzizi wa kuzipasika mulando. É o momento de olhar-se. Ni nzizi wa kuzigodama. E nós faremos assim. Hivi tunajitatenea. A Bíblia diz isso. Buku ikulonga tenepa. Os diáconos desvela como respeito. Matiko ni Desvela. fungulani mataulo.
Agora vamos ler já na prática. Chinchino fuleti werenge mwakupipatisa basa. Mesmo 23 de Corinto 11. Bozeni makumawili na vitatu a Corinto 11. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Yini ndapitapita kwa mbuya, vibozibozi tunakufundisa nini? E agora vamos já continuar bem. Chinchino tipitirizi na kuwerenga. Onde nós lemos. Pale panamaliza kuwerenga. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ine ndapitambira kwa mbuya chibozibozi pinakuchitira nini? Que o Senhor Jesus, kuti ambuye Yesu, na noite em que foi traído, tomou o pão. Pa masiku adapuliswa iye akwata nkati mbuya. E tendo dado graças, pakumala kupereka kupemphera. Vamos orando. Nosso Deus, nosso Pai, está aqui o pão nas minhas mãos, orando para que seja abençoado. Sabemos que o corpo não é pão, o pão não é corpo, mas simbolizou, Senhor, que o seu corpo, que meu corpo é o pão, quem come tem a vida eterna. Deus abençoe, no bondoso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Repita. E tendo dado graças, pakumala kupemphera, o partiu e disse, akwanda bati, ele partiu e disse, tomai e bebei.
Kwatani imwana. Obrigado. Vamos participar. Vamos trabalhar. É o momento que a igreja está orando. É o momento que você está a orar e de meditar, cantar. Imwe mukapemphera vamuweza vamuimba. Depois de dar graça, Pakumala kupempherera E disse: adati Tomai, comei. kwatani jani. Takuta. Isto é o meu corpo, Awa ndiyo tupi yanga que é partido por vós. yakuti yagawiwa kulimu. da maneira como está dividido, Maonero anaona hivi ninga pyamala o kugawiwa corpo partido. pyakumala kugwandwa. Fazei isto em memória de mim. Chitani penepo makundi kumbuka ine. Semelhantemente também, Mwakulandana ponto depois de cear, pakumala kuja mkonero huyu tomai o cálice, kwatani ndiko dizendo: bati Este é o cálice. hichi ndiyo ndiko Perdão, desculpe. Este cálice ndiku iyi é o Novo Testamento, pangano itsva meu sangue. echiromba cha Na cruz, sim, na cruz, sempre me gloriei. No fim, Repetimos mais tukubwezera que este cálice é o sangue, como diz,
iwanati ndiku iyi ndi chiropa. Semelhantemente também, Mwakulandana pontho, depois de cear, pakumala kudya mkati, tomou o cálice dizendo: adakwata ndiko mbati. Este cálice Ndiko iyi é o Novo Testamento. ndi pangano itswa. Este cálice Ndiyo ndiko cheio ichi de sangue ya chiropa. ele tipifica do Novo Testamento. Kulandaniswa na pangano itswa No meu sangue. ya chiropa changu. Fazei isto Chitani penepo todas as vezes mwaku ntsiku zonse que beberdes kuti mungamwa em memória de mim. mwakukukumbuka ine. Ao tremer, ao Da cruz, graça achou. se na cruz, no fim, Makumawiri na Pithemba. Porque o que come e bebe indignamente, Anadya na kumwa mukhono kumungama, come e bebe para sua própria condenação, adya na kumwa na kutongwa kwa nseru wace, não discernindo o corpo do Senhor. pokhona kudzindikira manungo a Mbuya. Por causa disto, Pathangu yetenepo há entre vós muitos fracos mwa imwe mkukumanika anthu akulefuka azinji e doentes, mbadwala, e muitos que dormem. azinji ali kugona. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, Ndidakhala kuti tisapitongekera pa ife enene, não seríamos julgados. ndidadzatongwa tali. Quando nós cantamos, Ife matikayimba estamos sentados, mukakhala pansi, está a ser servido jantar do Senhor. tenepo munapaswa tsitswa khoso yakonelo yakuya, munakhala pansi Preparado para vir, vem, ou na fila, eno munakhala pakwakwa kuti anthu abwere ele sobre. kuti atambire manungo a Mbuya. Quando cantamos, Iwo pakayimba marca a fila, outro vem, outro vem, outro vem, ndayikha mkwakwa mmodzi na mmodzi mabwera mzachi na mzachi, cantamos. matikayimba awandi manungo takawapiwa limwali awandi manungo a Yesu takawapiwa limwali ichi ndi chiropa Irmãos e irmãs, anakazi anamuna
Lembrai naquele dia que ele sofreu por causa de você. Kumbukani pale siku ya chapuka mwezi tabuya imwe. Ele foi matado através de você. Yapelwa imwe. Veja, pessoa que não teve problema. Mungu anasoeka mulandu wanyatwa. Uma pessoa que não tinha pecado. Mungu anasoa madao. E as pessoas vieram levar coroa de pico. Andu azamwika njimba ya minga msolo. Como fosse um pecador. Kumulandanisa nenga Mungu wa kudawa. Era para mim isso. Pele bikaligurine. Irmão, irmã. Anakasanga na munanzanga. Se você conhece. Imo mungakumbuka. Que sou pecador, Deus me perdoa. Kuti madawa muti mbuya ndilekelele. Venha, filha. Munabwera pangwagwa. Awandi. Se ainda não me conheceu. Mungati mudakumbuka dai. Ou uma vez no bom. Pelo maba. Ou uma vez no chuchuiu. Pelo mavula. Se lembra? Mungakumbuka. E Deus me perdoa. Kuti mbuya ndilekelele. Ele te perdoa. Iye anakulekelela. Awandi manungo. A Yesu takawapiwa. A Bíblia diz comer, não? Buku inati? Comer, Paulo. Uja kati. Não provar. Comer. Sukula uja taijani. Awadi manungo. A Bíblia diz bebe, bebe. Takawapiwa kupatimani. Awadi manungo. Yesu takawapiwa. Awadi manungo. Yesu takawapiwa. Ijindi chiropa. Takachipiwa. Oh, ichindi chiropa. Yesu takachipiwa. Ichindi chiropa. Takachipiwa. Piwa ni mwari. Awadi manungo. A Yesu takawapiwa. Oh, awadi manungo. Yesu takawapiwa. Ikindi chiropa. Yesu takachipiwa. Ikindi chiropa. Yesu takachipiwa. Awadi manungo. Awadi manungo. Yesu takawapiwa. Awadi manungo. Awadi manungo. Yesu takawapiwa. Ijindi chiropa. Yesu takachipiwa. Ijindi chiropa. Yesu takachipiwa. Awadi manungo. Yesu takawapiwa.
Ni
Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado por isso, Senhor, pelos grandes sentimentos, chegado na treva, Deus, pedimos,
Agora vamos ler São João 13. Agora vamos São João 13. Tieni tufungue buku ya Yohani 13. Aleluia. Vocês são limpificadas dos vossos erros. Imwe mnacheneswa kudawa kwanu. Vocês são purificados dos vossos pecados. Imwe mwana kucheneswa madawa wanu. Por aceitar que somos pecadores. Kakutawila kwatu kuti ife ndikakudawali mazimu mwenu. Inclina bem tua cabeça, sua cabeça. Kotanisani misuo yanu. Irmão ali, encosta uma porta. Mbale wezani suo. Medita lá. Wezani. Dá graças a Deus. Simbali Mungu wanu mpasi mbili. É o livro de São João, São Mateus, São João. Buko ya Yohani. Então pode sentar um pouquinho, um momento de chamar o Espírito Santo. Kalani basi. Ndinzito kuti tichemere mzimu wa Mungu. São João 13. Yohani 13. Eu gostaria aos diáconos de trazer uma bacia ali. Ndikufuna imwe matiko ndibweresere baketi pasogolo apa. Uma balde. Yo baketi. Uma. Ibodzi basiyeyo. Alvale. Aleluia. Sim. São João 13. Capítulo 13. Sim. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos
pakudziwa kuti babache akadamala kumwika kale m'manja mwace todas as suas coisas yonseni pyace e que havia saído de Deus penepi pakuti tikadamala kukuluka pa Mulungu e ia para Deus. tikayendera kwa Mulungu. Levantou-se da ceia, Alamuka iye pa phwando ya mgonero tirou as vestes abulusa pyauvala e tomando uma toalha anakwata thawulo e cingiu-se. ayimanga m'chiuno mwace. Depois Pakumala penepi deitou água numa bacia anakwata madzi maputula paketi e começou a lavar os pés aos seus discípulos. atoma kutsuka miyendo ya m'bodzi wa kuphunzira wace. Esta canção é na cruz. Na cruz. Ia enxugar-lhes com a toalha Pidamala iye akwata thawulo mapukuta miyendo kwa kuphunzirace com que estava cingido. thangwe iye akhali wa kuivala thawulo. Versículo 6. Mbali mtandao Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, anapezera pafupi Simão Pita que lhe disse: mbati Senhor, uya tu lavas-me os pés a mim? kodi imwe munachitadi mutsuka ine miyendo. Respondeu Jesus Mbuya adatawira e ati disse-lhe: mbati O que eu faço pinachita ine não sabes tu agora, iyo unazapitiwa chichino tayo mas tu o saberás depois. kwenye unazapitiwa kusokolo. Disse-lhes Pedro: Mbati Pita Nunca me lavarás os pés. ine sinachita kuti munditsuke miyendo tayo. Respondeu-lhe Jesus: Mbuya Yesu adati Se eu ine te não lavar, ingachimwa kukutsuka miyendo não tens parte comigo. iwe unakhala kuphundu yanga tayo. Obrigado. Tafuta As irmãs, já começamos. ana kazi yanga tatoma napyo. As irmãs lavam as pernas. Imwe ana kazi munatsukana mweka miyendo zanu Vão na esquina. munaendapo pakhundu na paketi yanu Já foram ensinados. mwaphunziswa maonero na chitendo pano. Façam o mesmo.
chitali chimodzimodzi taulwano mapapa na paketi yanu. Os homens Amuna façam o mesmo. anachita chimodzimodzi. E Deus abençoe. Mulungu akupezeni. E as irmãs são muitas. Eu levanto a água. Aliás, irmãs, se você cantar, canta com alegria. Quem está feliz? Zuka. Amém? O demônio que a gente que é amarrado pelo diabo, a gente é amarrado pelo demônio. Kumama kunaitwa na nyamawa. Mas já sei o demônio saiu. Nyamawa kuruka. Aleluia. Que Deus abençoe. Buia kupezeni. Enquanto aí descendo, vamos colocar-se de pé. Tendesibire tosene. Terminamos o nosso trabalho. Nalimira na pano basa yatu. Diz que estão próximos, dizer que Deus abençoe. Mwenye kanani mbozi na mzazi kuti buya kukomborere. Até amanhã. Bakana mangwana. Até amanhã. Bakana mangwana. Aleluia. Aleluia. Você vai com alegria. Dokono mo sanzaya. E amanhã voltaremos com alegria. Mangwana tigwere mo sanzaya. Eu vou dizer assim, que Deus abençoe. Dinamuka telefa kuti Irmão, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Buya kupezeni bali. Deus abençoe. Irmão Pedro, Deus abençoe.
Gabriel presente. As irmãs, Deus vos abençoe. Gabriel presente. Aleluia. Aleluia. Este é o posto da palavra de Deus. E já wansu já fala ya tibuya watu. Então vamos viramos de cabeça. Titsolokseni soya tukanzi. Eu creio que irmão, eu estava para orar para a irmã Chica, eu vi, apareceu na ceia. Ndikafuna kuti ndipemphere ndaona makazi anga ashika kwera papano. Eu era para orar para ela. Ndikafuna kuti ndiyapempherere. E a igreja orou também para ela. Kereke apemphereramo. Deus chamou. Mulungu achimera. Aleluia. Aleluia. E Deus abençoe. Mbuya presente. Amanhã vamos fazer a alegria da ceia. Mangwana tikatsanzaya. Amen. Comemos, não provamos não. Tidalawira taitaja. Se você quer vir comer, come. Ngafuna kuzakaja bwera. Mas a Bíblia diz, Buku nati. vocês não comeram em casa? Ime mudaja kunyumba tayo. Não podem comer muito. Lekani kuja mupinzika. Amen. Aleluia. Que Deus abençoe. Vamos seguir essa nossas cabeças. Peço irmão Felipe para proceder a oração. Bwana Filipe brekani pembelo. Este que ficou, os diáconos. Hivi bila salama dikoni. Aos que querem também comer. Anafuna kuzaje? Comem. Anazaja. Senhor, queremos te dizer que o seu nome seja louvado. Mbuya zina yanu ngaisimbwe kakamu na kukuzwa. Cada coração sentiu o sinal. Mantima wava kuzindikira. Os demônios foram arrebentados. Suzuru afutwa. Cada um reconheceu a sua falha. Wozinanzaje akumbuka madawache. Senhor Jesus Cristo. Mbuya wanga Yesu. Isto está manifestado em cada coração esta noite. Ebyo pilimwa kupagizika mantima wozinanzaje. Nós recordamos, Senhor, esta noite. Takumbuka ife masiku lero mbuya. Que o Senhor foi traído por causa de mim, por causa do outro. Mbuya mwakuliswa ini na anango. Carregou todos os meus pecados. Mwakwata nkuku wa madawanga. Pelo seu amor, Senhor. Natangwa kufuna kwanu. Oh Deus. Mbuya wanga. Nos ajuda Pai Santo. Zereni kakamwe Mungu watu. Que possamos recordar para sempre. Uti tikumbukeni pa siku zose. E mostrar que tu sofreste para nós. Pamisika kuti mwatabukira ife. Oh Pai Santo. Baba wanga. Queremos em teu nome. Kufuna muzina lanu. Que este gozo de alegria. Para wansa huku mkati mwatu. Esta harmonia. Este amor que temos hoje. Este companheirismo. Seja até a vinda de Jesus. Oh Deus. Esteja com teu servo Pai Santo. Ele é o homem, Senhor. Ele usa, Senhor. Que possa revelar cada vez mais, Senhor. Ele tem muito trabalho, Senhor. Esteja com ele, meu Deus. Que nos põe até no fim, Senhor. Oh Deus. Oh Deus. Esteja com cada um de nós, Pai Santo. Eu sei muito bem. Quem entrou aqui doente, quem veio com pecado, foi perdoado. Isto é um sinal, Senhor. Por isso, Deus, a nossa retirada daqui, Senhor, ande conosco. Esta alegria possa abranger até em nossas casas, possa nos dar bons sonhos. Tira pela tua palavra. Assim, Deus, te pedimos esta hora no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.